Olá, hoje a gente vai mergulhar numa causa meio oculta do nosso cansaço, sabe? Uma que vai muito além das explicações de sempre, tipo excesso de trabalho ou falta de sono. Vamos falar de algo bem mais sutil, que passa pela gente todos os dias. Vamos começar com essa ideia que já de cara desafia o que a gente costuma pensar sobre esgotamento. E se o problema não for só a quantidade de coisas que a gente faz? E tá aí a palavra-chave para nossa análise de hoje: afeto. O foco não é exatamente o que sentimos, mas sim o que esses afetos estão fazendo com a gente, com a nossa energia e com a nossa capacidade de agir no mundo. Bom, para começar, vamos olhar para um tipo diferente de cansaço. A proposta aqui é mudar a lente. Em vez de perguntar o que se sente, a gente vai perguntar o que esse sentir está fazendo com a capacidade de agir. É uma mudança sutil, mas, olha, ela é poderosa. E para entender essa nova perspectiva, a gente precisa primeiro fazer uma distinção que é crucial, mas que geralmente passa batido no dia a dia. Desde criança, né, a gente aprende a dar nome para o que sente. Tô feliz, tô triste, tô com raiva. A gente cria uma narrativa, uma historinha pessoal em volta desses sentimentos. É um terreno que a gente conhece bem. E se tiver algo antes disso tudo? Um instante que vem antes da história, antes do rótulo. É exatamente nesse espaço que a nossa investigação de hoje começa. E aqui está a nossa definição. Pensa assim, um afeto não é algo que a gente tem, mas algo que acontece com a gente. É a força de um encontro, seja com uma pessoa, uma tarefa, uma ideia. Ele não pede licença, sabe? Ele simplesmente atravessa. Então, o ponto central é esse. A emoção é a interpretação, é a narrativa que a gente constrói. O afeto é a intensidade bruta, sabe? É o impacto que o encontro causa no corpo. A emoção é mais interna, já o afeto, ele é relacional, ele nasce desse encontro com o mundo. Ok, agora que a gente já definiu o termo, vamos ver como os afetos funcionam na prática, como eles impactam nossa vida de um jeito bem concreto. Para medir esse impacto, a gente usa o conceito de potência. Pensa nisso como a nossa capacidade de agir, de criar, de se conectar com o mundo. É a nossa força vital em ação. A coisa é que um afeto sempre faz alguma coisa com essa potência. Ele sempre move ela em uma de duas direções, ou para cima ou para baixo. Não tem meio termo. E a gente sente isso muito claramente. Um encontro que anima, que empolga, expande o nosso mundo, né? De repente, mais coisas parecem possíveis. Por outro lado, uma tarefa chata, burocrática, ela pesa, ela faz o mundo encolher. Uma ideia que vibra bota a gente em movimento. Já uma exigência constante contrai. E essa é a virada de chave. A gente supera aqueles rótulos de bom ou ruim. A pergunta de verdade é: esse afeto está aumentando ou diminuindo a minha capacidade de agir? Ele está abrindo ou fechando portas? E é aqui que a análise fica mais interessante e complexa. Porque às vezes o esgotamento pode nascer justamente de algo que antes nos dava vida. Vamos seguir essa jornada. Tudo começa com aquela empolgação, sabe? Um afeto que claramente aumenta a potência. A pessoa se joga, a intensidade sobe. Mas aí, o ritmo vira uma linha reta, uma repetição sem pausa. O que antes era um impulso gostoso vira obrigação. O que movia agora prende. E esse é o sentimento que paralisa, que está no coração desse tipo de esgotamento. O desejo ainda está lá, a paixão pelo projeto não morreu. Mas a potência, a capacidade de agir, foi embora, foi drenada. A vontade existe, mas o corpo simplesmente não responde mais. Entende? O problema nunca foi o interesse inicial. O problema foi não perceber quando aquele afeto animador mudou de função. Ele parou de expandir e começou a contrair, a capturar, mesmo que o nome dele continuasse sendo motivação. Entender essa dinâmica toda dá pra gente uma ferramenta muito poderosa pra gente repensar o que significa autocuidado. Em vez de ficar cavando uma causa psicológica ou uma história para justificar o sentimento, a proposta é bem mais direta. Não é sobre o porquê, é sobre a função. Este afeto ele está expandindo ou está contraindo? Ele está pedindo para continuar ou está pedindo uma variação? E isso já desmonta um monte de ideias simplistas sobre autocuidado. Não se trata de fugir do que é importante ou intenso. Não é necessariamente sobre diminuir a carga de trabalho, por exemplo. O verdadeiro cuidado, por essa ótica, é a arte da variação. É saber introduzir pausas, mudar o ritmo, desviar a energia para outra direção por um instante. É quebrar a linha reta da repetição que leva à captura. E essa frase
resume tudo de um jeito brilhante. Nossa energia, nossa capacidade de agir, ela precisa de curvas, de pausas, de mudanças de ritmo para se manter viva, para se manter forte. E a gente termina, olha só, não com uma resposta, mas com uma pergunta. E se o esgotamento não for um sinal de fraqueza, mas sim um mapa do tipo de afeto que nos atravessa? Fica a reflexão. Quais encontros hoje estão expandindo a potência de agir e quais, mesmo parecendo positivos, a estão drenando em silêncio? Encontrar essa resposta, isso pode mudar tudo.